Bem, já estamos no ar. Criação do programa do seu coração. Apresentação, Ayala Rosana e participação dos usuários da rede de saúde. ABC, Raul Seixas. Atitude, criação, o programa do seu coração. Apresentação, Ayala Rosana e participação dos usuários da rede de saúde. ABC, Raul Seixas. Toda quinta-feira, 10h30, pela Rádio Revolução. Rádio tem a criação do programa do seu coração. Apresentação, Ayala Rosana e participação dos usuários da rede de saúde. ABC, Raul Seixas. Bom dia, bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Revolução. Hoje, quinta-feira, 10h31 da manhã. Gente, o estúdio tá frio pra caramba. Tá gostosinho, né? Não, lá fora tá quente, mas no estúdio... Fale, pode falar. Quer que eu diminua o ar? Não, diminui não, tô gostando desse frio. E a gente tá aqui hoje no Engenho de Dentro, nos estúdios da Rádio Revolução, Instituto Municipal Nise da Silveira, com a nossa galera do CAPS, Raul Seixas, o Estúdio Florido, aos cuidados de Verônica, né, que está sempre aqui com a gente, que é a nossa pessoa da saúde, né, da redução de danos, está sempre acompanhando a gente aqui no estúdio. Bem, na técnica, Luiz Borges, obrigada, mais um dia, mais uma manhã de quinta-feira. Hoje, programa especial. Ai, deixa eu fazer o que eu sempre esqueço de fazer. Sou uma mulher preta de pele mais clara, uso óculos, estou com um brinco de crucifixo, é um crucifixo, né, de oncinha, visto um vestido branco com os florais, os desenhos, tênis vermelho, 1,55 m, meu cabelo tá com um coque black, que eu adoro, e essa audiodescrição é muito importante para que as pessoas saibam quem está aqui do outro lado. Bem, recebo hoje, com muito carinho, indicado pela Paty Alvarez, uma companheira também, né, da saúde, Alex Vistaldo, cantor, compositor, idealizador do projeto Misturando Som. Ele atua também como oficineiro no CAPS Simão Bacamarte, que fica em Santa Cruz, e trabalha com oficinas terapêuticas. E eu adorei saber o nome desse CAPS, né, que é um personagem do livro de Machado de Assis, o Alienista. Então é um CAPS literário, né? Bom dia, querido, obrigada pela presença. Bom dia, Ayala, obrigado pelo convite. Eu também vou fazer essa autodescrição, né? Sim. Sou um homem negro de 1,85 m, tenho dreads até o ombro, estou vestindo uma camisa branca e tenho barba, um cavanhaque, vamos dizer assim. É isso. Bom dia para todo mundo que está assistindo a gente, que está ouvindo. Bom dia. Alex, eu quero que você fale um pouquinho pra gente começar, e daqui a pouco eu vou colocar as músicas do Alex. Ele mandou pra gente 3 músicas e ele vai ser um som especial aqui na rádio. Como é que você se envolveu, né? Como é que a música te envolveu?
nasceu? Quando começou essa vontade de viver de música? E lá vem história, hein? Eba! Então, meu pai era músico, já é falecido, né? Meus tios também de uma família, vou botar aí de 9 a 10 irmãos, não lembro bem ao certo, mas era uma galera. E aí, de 9 irmãos, só tinha uma mulher, né? E todos eles tocavam algum tipo de instrumento, violão, cavaquinho, né? Percussão. E aí eu cresci, né? Nesse ambiente, assim, onde eu via meu pai e meus tios se reunindo na casa, né? Sempre de um tio diferente. E aí, sempre em volta, fazendo uma feijoada na lenha, um mocotó, uma dobradinha, com aquela cervejinha, né? De praxe, De né? praxe. E com muita música, assim. E a gente, criança, a gente ficava brincando ali no quintal, no terreiro, enquanto eles faziam som. Então eu cresci nesse ambiente. E aí, quando mais velho, tipo assim, me interessei, sempre gostei de cantar, sempre gostei de ouvir música. Minha mãe também sempre, minha mãe é viva ainda, está com 81 anos. Minha mãe sempre ouviu muita música em casa também. Eu ouvia de tudo, assim, de Roberto Carlos a boleros, Nelson Gonçalves, então eu ouvi um pouco de tudo. Então, tipo assim, tinha uma influência musical muito grande. E aí, na adolescência, me interessei a começar a tocar o violão, né? E aí é quando começa, assim, começa a tocar o violão, começa a aprender alguns acordes, e aí começa a compor, sempre gostei de escrever. E aí começa a escrever e participei de algumas bandas, assim, de garagem, né, de rock and roll, que eu gosto, melodias, assim, posso dizer que é do rock, apesar de ter ouvido várias coisas na infância, mas na adolescência, na década de 80, O rock tinha uma força muito grande também, né? das Tinha, bandas não sei, nacionais até entre os hoje, guetos, assim, né? das bandas nacionais, então eu cresci ouvindo Paralamas, né, Barão, Legião, então tipo assim, foi Cazuza. bom, Cazuza era do Barão, assim. Então eu cresci ouvindo essa galera, né, Blitz. E aí comecei a fazer, né, tocar em banda de garagem com os amigos de escola, amigos de rua. Né? E aí depois desse período, toquei também em vários clubes com banda festa, né? Aquela coisa de fazer clube, dança de salão, essas coisas. E paralelo a isso, sempre trabalhando música autoral, assim, né? E tipo assim, quando a gente compõe, a gente não tem, né, assim, não é conhecido pelo grande público, é um trabalho de formiguinha. Até hoje a gente está nesse trabalho, né? De formiguinha, de gravar, de tocar, né? De ir pra noite, fazer barzinho, que a noite é uma grande escola, né? Faz festas, faz barzinho. Então, tipo assim, viver de música não é fácil, né? Existe assim um glamour, né? Para quem é famoso, né? Os holofotes, televisão, show. Mas quem está no corre ali no dia a dia sabe o quanto é difícil de a gente arrumar um trabalho, ser valorizado, né? Muitas vezes a gente vai tocar na noite para ganhar um valor, vamos botar assim, simbólico, né? Mas não sabe o quanto é um instrumento que a gente está levando, quanto custa uma corda de violão, quanto custa uma bateria, quanto custa um afinador, quanto custa uma caixa de som, uma mesa de som, um microfone, um pedestal, tudo que envolve para você fazer um trabalho, né? A hora de estudo. Então, tipo assim, música não é brincadeira, é maravilhoso música, a gente ouvir música, a gente tocar. Tem uma canção do Arthur Maia que ele fala assim, Arthur Maia, para quem não conhece, é um baixista, né? Foi já falecido, tocou com Gil, tocou com várias galera assim da música, um cara bravo, e também compunha. E aí tem uma das canções que ele fala assim, música, né? Se é importante, se é bom ouvir, imagina tocar, né? Quem não, né? Sempre está triste, a gente ouve música, a gente está feliz, a gente ouve música, a gente quer celebrar, a gente ouve música. Se é com casamento, a gente ouve música, se é com velório, a gente ouve música. Então assim, a música ela está em todo um ambiente, né? Aqui, ao iniciar o programa, a gente estava ouvindo o quê? Música. Para fazer a apresentação do programa, a gente estava ouvindo o quê? Música. A gente pega uma condução, a gente está em casa, assiste um filme que tem a música. Então, a música está em todo um ambiente. É difícil pensar uma vida sem a música, assim. Então, é isso, assim. É algo que eu respiro, é algo que eu gosto. Chegou um tempo da minha vida, assim, que a música para mim era isso, né? Tava brilhando, aparecendo na televisão e coisa e tal, ser famoso. E aí hoje, né, eu tenho uma outra percepção, assim. A música para mim é um estado de espírito, a música é uma terapia. A música é uma forma de ver a vida de uma outra maneira, e não ter mais... Assim, a gente sonha estar na televisão, a gente sonha estar tocando todas as rádios, fazer show em todo o Brasil, no mundo, sim.
mas não é mais aquela, né, aquela viagem, aquela, não tem que fazer, não. Quando a gente toca numa festa, quando a gente faz um show, participa de um festival, quando a gente toca na noite, né, quando a gente toca para uma pessoa, ou meia dúzia de pessoas, ou para 100, ou para 1000, é a mesma coisa, né? Assim, é muito gratificante a gente fazer o que a gente gosta. Acho que vem um amadurecimento também, né? A gente vai começando a entender o mercado, né? Que a gente tem um investimento, como você falou. Na verdade, tudo isso é um investimento. Você compra o violão, mas tem a manutenção dele. Tem a manutenção do próprio músico, né? Porque para você vai tocar, você tem que tomar uma roupa bacana, um sapato bacana, né? E isso tudo é custo. Então você começa, eu acho, né? Daí você me diz, você começa a repensar que, tá, eu quero TV, eu quero tudo, mas eu também preciso viver disso. Isso precisa ser um lugar que não me gere custo, né? Mas que me faça renda. Isso a gente tem que, eu penso assim, né? Acho que é um investimento. Né? Tudo que você faz, qualquer coisa, seja qualquer área da sua vida, qualquer área de atuação, tudo é investimento. Desde o investimento material, né, do concreto para você fazer algo, né? Se você é motorista de aplicativo, você tem que ter um carro. Você tem que tirar a sua carteira de motorista, né? Fazer manutenção, né? Tem que abastecer. Então, é isso. Assim. Se você é músico, né? Se você é instrumentista, você precisa de um instrumento. Se você é cantor, se você apenas só canta, você precisa de um microfone bom, você precisa fazer uma aula de canto mínimo, assim, para poder, né? Você precisa se deslocar. Então, tudo existe investimento, né? Aqui estamos numa rádio. Continuar se aprimorando, né? Porque Isso. faz curso, a gente continua fazendo curso. O conhecimento ele é contínuo, né? O conhecimento ele é contínuo, não para nunca. A gente sempre está aprendendo alguma coisa com a gente. Qualquer pessoa que fala, achar que sabe tudo, está tadinha dessa pessoa, né? Pobre mortal. A gente tem que estar sempre buscando informação. E quando a gente cai numa zona de conforto, assim, de achar que está tudo perfeito, maravilhoso, não, calma aí, tem alguma coisa aqui, né? Vamos buscar o porquê que isso está acontecendo, como é que eu posso melhorar, como é que eu posso, né? Qual é o meu papel, né? O que eu venho fazer no mundo, né? Como é que esse corpo está aqui, como é que eu ocupo determinados espaços, né? Que muitos espaços, a gente fala de saúde mental, tem uma galera aqui, depois se vocês quiserem, por favor, hein? Se deixar o papo, vamos vir, eu vou trazer a força. Então, tipo assim, se a galera quiser colaborar. Eu trabalhei de hold. De hold? Pô, que bacana, hein? Que bacana, bom saber. Aí veio muito estudante. Então, sabe que é a luta, né? Na luta. Na correria. Qual é o seu nome? Wilson O Rangel. Wilson está falando com a gente aqui, o Wilson Rangel. Vai sentar aqui para perguntar daqui a pouco, né? Falou que trabalhou de hold há muito tempo, assim, então ele sabe como é que é o Era corte. o hold do hold. O hold do hold tá bom, pô. É trampo, é trabalho. É Né? Você tá trabalho ganhando e é dinheiro. trabalho de arte, né? Que você vê o movimento todo. O hold ele fica ali na espreita, né? Agora, Alex, me diz uma coisa. Você falou de terreiros, aí eu quero saber, né? Se tem alguma influência por religião, né? Religião afro. A religião afro, ela tem muita música, né? A gente, quando entra no terreiro, a gente vê lá o atabaque, isso tudo, a capoeira traz essas influências. Teve essas influências na sua composição aí como artista? Então, quando eu falei em terreiro, eu quis me referir a quintal. Ah, sim, Um quintal quintal mesmo, grande, coisa, mas também tem influência, sim. Minha mãe é da Umbanda, eu fui criado dentro da religião. Na verdade, eu não sei, o verdadeiro sincretismo religioso na casa, né? Porque, tipo assim, fui criado na Umbanda, né? Desde pequeno ali, e depois fui fazer a primeira comunhão para a Igreja Católica no Brasil, né? A gente sabe que tem essa mistura toda. E é importante falar, porque são as nossas raízes, né? Não tem como fugir, assim, para mim não tem nenhum problema disso. Então o terreiro também faz parte também da minha vivência, né? Da minha formação. Né? Assim como participei, né, da Igreja Católica, por exemplo, estava chegando agora dia 23 de abril, né? Daqui a pouco está aí, sou devoto de São Jorge, e aí tem São Jorge, Ogum, é a mesma coisa, não é? E sabemos que não é, então Ogum está para as religiões de matriz africana e São Jorge para a católica. Mas tem esse sincretismo muito grande que o Brasil todo, né? Tem vários santos, várias entidades que tem. E é uma festa potente no Rio de Janeiro, então, né? Muitas igrejas fazem festa. Eu já estou feijoadas, contando a hora aqui para ir lá para a igreja. Sim, toda a religião. E a de Quintino é que tem mais força, né? Fica muito cheio. Eu todo ano atuaria, assim, então não deixo de faltar, não. Eu gosto muito, assim. E aí, quando você fala de religião, tipo assim, eu não toco, você é católico? Sim, ótimo.
Eu não falo muito de religião, porque, tipo assim, eu respeito, assim, Sim. cada um tem a sua. Acho que o Claro. mais importante é você ter fé. Ter fé na tua caminhada, Pra mim é muito né? Tratar as quando- pessoas de maneira correta. Tratar as pessoas bem, né? Independente do seu credo, daquilo que você acredita. Acho que o respeito está além de tudo. Se a Cada um tem o direito a escolher a sua Isso fé, né? aí. E respeitar o outro, né? Sem julgar, sem julgamento, sem preconceito. E quando eu falei de terreiro de religião, foi mais pela questão musical mesmo, porque tem essas influências. Então foi Não, tem, também tem. Eu essa tenho. minha... Tipo assim, quando você pergunta, é bacana também, porque, tipo assim, tem algumas canções, né, que eu, coincidentemente, eu tenho uma ali, acho que é Minha Fé. É uma canção chamada Minha Fé, que eu falo disso, desse sincretismo religioso, né? Então tá dentro disso, não tem como fugir das coisas, das crenças que eu tenho, das coisas que eu vou aprendendo, né? Por mais que eu não siga, mas eu gosto de aprender, eu gosto de entender, né? Por que a pessoa está seguindo determinada religião? O que faz bem para ela? O que levou ela a fazer isso? Por onde ela passou? Eu gosto de conhecer a história da pessoa também. Até para escolher, né? Sim. Precisa conhecer. É, isso aí. E aí, eu acho que até para escolher e digo, ver de um outro lugar. Eu acho que a gente tem muita essa coisa de preconceito. Quando a gente não conhece algo, a gente logo, e eu acho que aquilo ali, a gente acaba deduzindo, achando. E o conhecimento é isso. Quando a gente conhece, a gente aprende, né, o lugar que cada um está, né? E por que ele está fazendo aquilo ali, qual a história dele, o que levou a ele fazer aquilo. Tipo, vou dar um exemplo. Tem algumas pessoas que saíram de religiões de matrizes africanas e foram para a evangélica, né? E aí por vários motivos. Como tem pessoas que eram Saem da evangélicas e foram para religiões de matrizes africanas. Isso faz parte, é um ciclo, a gente está vivo. Enquanto a gente está vivo, a gente pode mudar, a gente pode nos permitir, a gente pode se permitir fazer isso, assim. Né? E aí eu falo sempre dessa questão do respeito, que é isso. Eu preciso respeitar a ela do jeito que ela é, e a ela me respeitando do jeito que eu sou, a gente vai viver maravilhosamente bem, sabe? E essa questão do conhecimento, até pra gente escutar essa sua música que você deu como referência, a gente coloca ela, né, Luiz? Eu acho que eu não salvei, não salvei essa minha fé, não. A gente fica para uma próxima. Porque eu ia até tocar nessa questão desse assunto de desmistificar. O carnaval faz muito isso, né? Por exemplo, o Grande Rio fez isso com Exu. Né? Aquele medo, aí ele veio naquela grande comemoração e de repente o nada estourou e as pessoas começaram a procurar, querer saber mais, Isso. né, sobre esse lugar, dessa entidade, e se perdeu um pouco desse medo. E é importante, mesmo que você não siga a religião, você desmistificar e parar de jogar o preconceito em cima desse lugar, né? Com certeza. Então isso que é importante a gente ter o conhecimento. Bem, voltando agora aqui para o CAPS. Eu quero que você me fale aí um pouco desse seu trabalho de arte-terapeuta, arte-terapia. Tem até uma pergunta do Henrique, ele não está aqui. O que foi que te incentivou a ser um oficineiro do CAPS mesmo, né? O que te levou a dar aula ou a ser esse articulador Então, dessa galera? como é que eu chego ao CAPS? Né? Eu sou músico, né? Como já foi falado aqui. E aí um amigo, o André, até mandar um abraço para ele, o André Nascimento, é um músico também. Eu sou da Zona Oeste, esqueci de falar, da ZO, morador de Realengo, nascido e criado, amo na ZO. E aí esse companheiro, ele tinha sido convidado para trabalhar, fazer uma oficina no CAPS, no CAPSI, Pequeno Rancho, que fica em Sulacap. Só que na época ele não podia, que ele tinha outras atribuições, coisa e tal, e ele me indicou, né? E aí eu fui lá, conversei, só que na época que eu fui, né, participar da entrevista, acabei não ficando no CAPSI, né? Entrou um outro profissional, porque eu também nunca tinha trabalhado em CAPS, né? Já tinha feito oficinas em escola, em projetos, coisa e tal, mas nunca tinha trabalhado em CAPS. Na verdade, não sabia nem o que era CAPS, pra ser bem sincero. E aí fui convidado para o CAPSI, acabou não entrando, passado um tempo, tem uma oportunidade para entrar no Simão Bacamarte, no CAPS Simão Bacamarte, né, que é a diretora do CAPSI, acaba me indicando a diretora do CAPS Simão Bacamarte, é assim que eu entro no Simão para fazer a oficina. E aí, tipo assim, aí eu vou pesquisar o que é CAPS, né, falar de saúde mental, enfim, como é que vai trabalhar com essa clientela, né, vamos dizer assim, né. Posso passar Pode, a hora que você quiser, pode. Quando você diz que não, mas eu quero que você continue o raciocínio, só para eu não perder também.
quando você diz que não conhecia nada de CAPS, você tinha algum preconceito à saúde mental antes dessa... Não, de maneira nenhuma. Ah, sim, Falta de porque quando a conhecimento. gente fala muito de saúde mental, a gente descobre muitos preconceitos, Não, né? na verdade, preconceito nenhum. Assim. Quando eu falo que eu não conhecia a CAPS, é uma luta minha até hoje, quando eu entro no serviço e entendo, e a gente fala sobre a luta antimanicomial, é uma luta que eu tenho, assim, de ter mais divulgação, mais investimento na área de saúde mental, que a gente não tem. A gente tem dificuldade na área. A gente fala, é que eu falo assim, a teoria é muito importante, né? A área da pesquisa, né? A pesquisa acadêmica, a gente vê vários pensadores, vários escritores, vários pesquisadores, né? Que são muito importantes para a história, né? Da gente chegar onde a gente está hoje, e a gente luta quanto, né? Ter essa luta antimanicomial. Porém, como eu, tipo assim, você me ensinou, eu vou completar 3 anos na área, assim, e eu nunca tinha ouvido falar em CAPS. E aí eu falo para você, como eu nunca ouvi falar, tem várias pessoas também que não ouviram, assim. Então eu faço questão de participar quando tem algum, né, quando você me convida para vir no programa para poder falar, acho que é mais uma oportunidade de falar isso, e a gente poder abrir espaço para poder divulgar, falar mais sobre saúde mental, não só, e aí eu penso, não só em qualidade de vida, não só falar da história, né, dos manicômios, como as pessoas eram tratadas, falar da literatura, né, falar de medicação, mas levar o serviço, divulgar mais esse serviço. Tem muitas pessoas precisando. Assim. Se a gente parar para poder ler algumas matérias, ouvir, a gente vê que as pessoas, ela, cada vez mais, vai aumentando os casos de ansiedade e depressão. Né? E aí você vê também um público, e aí eu vou falar por mim, pela experiência que eu estou tendo, uma experiência de uma galera assim, muito nova, né? Como nós somos um CAPS adulto, tipo, chega uma galera com 18 anos, 19, vindo de CAPSI, ou nunca ter passado por algum tipo de serviço, que vem numa demanda dessa de ansiedade e depressão. Isso é muito preocupante. E é sempre as mesmas questões. São questões em relação ao trabalho, questões de perder seus familiares, questões de sofrer bullying, né? Questões de identidade de gênero, questões de não serem aceitos pelo seu biotipo. Então, assim, é uma galera, uma parcela muito grande, sofrida por questões que a gente até entende, que é da fase da adolescência, né? A gente está saindo ali da uma fase juvenil, passando por uma fase adulta, que às vezes não está preparado, já é confuso mesmo, quando já se tem preparo, tem uma boa base de casa. Assim. E é mais difícil quando não tem essa base, quando não tem essa expertise, né, dos pais estarem juntos, conversando. Até a gente que fica, né, junto com nossos filhos, que não está... pode acontecer com a gente na nossa própria casa, então assim, é esse cuidado, ainda mais hoje em dia, falando de mídias sociais, né, assim, de redes sociais, falando da grande mídia, assim, que vende o capitalismo toda hora, que são bens de consumo para essa juventude. E a facilidade também, que é muito grande nas Sim. redes sociais, ainda mais para essa galera, né, que tem uma... Eles aprendem muito rápido, já nascem com essa tecnologia na mão, né? telefone na mão. Então, tipo assim, e aí é isso, para voltar um pouco à tua pergunta, e aí eu entro tentando entender como é que é o serviço, eu virei um ativista da luta, né, por entender e ficar assim de bobeira, como é que eu nunca ouvi isso, cara? Então eu vou falar da saúde mental, como é que eu nunca ouvi falar no CAPS, no CAPSI, né, no CAPS-AD, né? A gente vai falar de várias coisas, então tipo assim, falta mais campanha na televisão, acho que falta mais campanha nas áreas de saúde, nos meios culturais, porque a gente não vive só da saúde, a gente fala de religião, mas pô, tem a religião, tem a questão da educação, você fala na escola, você fala na escola, nas áreas culturais, né? A roda de samba, adoro samba, mas às vezes a gente não tem um momento, quando alguém para completar, né? Ele fala de redução de danos, né? A colega aqui de redução de danos, né? Tem a questão de redução de danos em festa, né? Que é levar uma água para o cara que está ali de repente no excesso, né? Está muito, né? Na balinha ou outras coisas, levar uma água é uma forma de reduzir danos, enfim. E até uma roda de samba não, porque, né? A galera Mas talvez a gente consumação precise de uma preparação para que as pessoas entendam esse isso, lugar. então, aí é onde eu quero chegar assim, porque quando eu falo de um ativista e faço questão de muitos lugares para poder falar, e até para dizer um pouco da minha história, isso baseando em mim, tá? No desconhecimento que eu tinha desse serviço, e quanto é importante a gente divulgar esse serviço.
que esse serviço existe, e mais do que divulgar esse serviço, que já é uma luta divulgar esse serviço, é fazer com que as pessoas entendam como ele funciona. O CAPS ele não é ambulatório, não é um serviço ambulatorial. Sabe, o CAPS ele tem uma outra metodologia, uma forma de serviço, sabe, é uma ética de cuidado diferente, né? Tipo da atenção primária, diferente da pessoa ir fazer uma terapia com um psicólogo no consultório, né? É diferente. As pessoas, além de conhecer, que já é uma luta para a gente poder divulgar, a gente tem uma outra luta para aquelas pessoas que conhecem explicar como é que funciona esse serviço, sabe? Então, há muita coisa a se fazer ainda. Graças a Deus, teve pessoas que fizeram, estão fazendo, né? Estão lutando, estão pesquisando, estão na luta, mas ainda há muito que construir. E aí, é isso, voltando lá. Então, eu chego ao CAPS com total desconhecimento, mas eu chego através da minha arte, eu chego através da minha cultura, para fazer essas oficinas, né? Falar de música, falar de teatro, trabalhar com isso em relação a isso, né? Então, eu chego nesse papel. Então, eu não chego como psicólogo, não chego como terapeuta, não chego como assistente, eu chego como músico ali para poder fazer oficinas, para poder levar um pouco de qualidade de vida para aquelas pessoas ali, a gente poder discutir no âmbito cultural, assim. Só que eu me apaixono também pela área da saúde e pela saúde mental. Assim. Então, assim, todo dia a gente vai conhecendo, todo dia a gente vai desconstruindo algumas opiniões e construindo outras, assim. É um processo de constante transformação. Então, eu chego nesse serviço desta forma e até hoje estou aprendendo. Assim, cada dia estou aprendendo mais. E aí você se apaixona, une as duas paixões, não consegue sair de mais nenhuma. Não dá, né? Porque vira meio que um vício bom, assim, nesse sentido, né? Eu gosto. Estar ali todos os dias, de estar pensando em casa, em propostas, né? Eu, no meu caso, exercícios, porque o meu trabalho de corpo, trabalho de voz, né? A interpretação. No seu caso é a música, o que eu vou tocar, o que eles vão tocar, provavelmente, né? Já é uma área. E eu te pergunto, quais os resultados reais que você vê com o seu trabalho dentro do CAPS? Então, assim, eu acho que a primeira coisa, se vou falar do meu trabalho, mais do que pensar em música ou ensinar um instrumento, ou ensinar a cantar, ou ensinar uma cifra, um acorde, acho que o meu trabalho dentro do CAPS é trabalhar a inclusão, sabe? Trabalhar a inclusão, é trabalhar a autonomia, né? Trabalhar a conversa, o respeito, a troca. Então, o meu trabalho vem através disso. E aí, por que eu estou falando isso para você? Quando eu entro no CAPS, eu vou pensar em música para a oficina, eu preparo meio que tipo uma apostila, né? Bem iniciante mesmo, com algumas cifras, notas musicais, posições, acordes, para poder passar para essa galera, coisa que eu fazia antes. E aí eu me esbarro com pessoas com vários tipos de transtornos, com vários tipos, de repente, de dificuldade, né? De mobilidade, da questão intelectual, né? Do cognitivo. Sim, e aí você fala, pô, caramba, eu preparei algo aqui e eu não estou falando de capacitismo, tá? Estou falando se é capaz ou não estou falando disso. Assim. Aí eu tentar conhecer, como eu falei antes, a clientela que eu estou ali atendendo para prestar um serviço e tirar desse lugar de que eu vou ensinar, sabe? Eu me coloco em outro lugar de troca. E aí a troca é levar um pouco da minha experiência, o que eu posso passar para eles e o que eles podem passar para mim. Então tira esse lugar de vamos aprender aqui do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né, Dó, o acorde tal, e vamos trocar. O que vocês querem fazer? Vocês querem ouvir o que? Como é que a gente pode tocar? Quer aprender a tocar instrumento? Quer compartilhar? Aí às vezes o outro está quietinho, não, paradinho. Pega um chocalho, pô, vamos lá, vamos participar. Escolhe uma música aí, vamos cantar essa música. Ou vamos ouvir essa música. Ou vamos escrever junto aqui. Fala uma frase, vamos compor, fazendo exercício. Então é isso. E aí quando eu faço isso, eu consigo trazer. Que não é porque de repente ele não sabe tocar um instrumento que ele não vai participar, sabe? E aí tem vários instrumentos lá de percussão. E aí eu deixo lá à disposição para a galera estar tocando assim. E a gente bota uma caixa de som, a gente faz um karaokê. Então, tipo assim, eu vou muito deles, do que eles querem fazer, do que eu quero, sabe? Eu proponho. Eu estou ali para poder propor alguma coisa mais automática, para poder trocar e fazer, porque a demanda é deles, né? Eu só trabalho ali porque eles estão ali precisando de ajuda. Vocês estão precisando de ajuda, são uma clientela para poder prestar serviço para eles. Então, é isso, assim. E o trabalho do CAPS, assim,
olhando pelo meu lado, né? É o dia a dia. Você chega nesse dia e você vai lidar com as demandas do dia deles, né? Não é a nossa. A gente chega, às vezes, como você falou, com um monte de papel. Aí eu pensei em tanta coisa, chegar lá falando daquilo. Porque o dia não é propício para aquilo, né? E uma outra questão, não sei se você percebe isso, quero que você me diga, como a gente encontra artista no caso. Tem alguns. Eu já encontrei muitos poetas, até atores eu já Tem encontrei. uma galera, assim, muito boa, assim, às vezes é surpreendente. Você tem a galera que escreve, tem a galera que desenha, tem a galera que canta, tem a galera que toca instrumento, assim. E é isso, assim. Só que às vezes, por exemplo, eu fico tentando montar tipo um trabalho pra gente ir pra rua, né? Pra poder, né? Circular e isso e tal. Só que é isso, vai muito da demanda. Às vezes você prepara algo, a galera tá presente, pode falar, né? A galera tá ali, ótimo. A galera tá presente, não, vamos fazer. Chega no dia, pô, cadê fulano que ia participar de tal coisa? Cadê o outro fulano que falou que vinha, sabe? Então tem essa. E não dá pra prender o cara, né? Pô, não, velho, não. A gente leva uma proposta, a gente monta um trabalho, mas depende dessas pessoas. Então, tipo assim, como você trabalha com teatro, né? Então de repente você monta uma peça teatral, monta um grupo. Aí vamos botar que tem cinco atores ali. Então, de repente, naquele dia, uma pessoa está em crise, naquele dia aquela pessoa não veio, de repente, aquela pessoa mudou de território, de repente, ela diz, então, tipo assim, a parada ela é muito fluida. O dia a dia ela é fluida demais. Isso, né? e aí, tipo assim, aí é que eu falo, a gente tem que se desconstruir, a gente colocar naquele lugar, né? Tipo, porra, não tem que fazer do jeito que eu quero, não tem que estar aqui. Não, cara, não tem que estar, tem que estar se eles quiserem, porra, sabe? E é isso, é respeitar o espaço do outro. É por isso que eu falo, quando você fala, né, como é que é isso meu trabalho lá, eu penso na inclusão, assim, a inclusão que eu falei, vamos trocar, eu quero fazer tal coisa, o que você acha? Me dá sugestão e a gente vai construir junto. Sim. Eu acho que a inclusão até esse lugar da gente estar incluído também, né? Da gente se incluir, porque se não fosse o CAPS, talvez eu não conhecesse a saúde mental tão a fundo como eu conheço, a não ser que eu usasse o serviço, né? Numa situação também de saúde. Mas se não fosse esse lugar de eu estar ali numa oficineira, talvez eu não tivesse adentrado e tivesse tido todo esse conhecimento que eu tivesse aqui com eles, por exemplo, fazendo o programa. É o meu caso. Né? Então, mas é um lugar de muita criatividade, né? A gente tem que usar muita imaginação para fazer muitas, né, as nossas demandas assim, do dia para as oficinas. E eu acho que é isso que é interessante. E eles também gostam muito de criar, né? No seu caso, eu sou musicista, mas no ano retrasado, nós criamos uma música no CAPS para o Festival do Loucura Urbana. E foi muito interessante, porque o senso criativo deles é muito, muito grande. Né? Mas tem pessoas que acham que eles não têm essa capacidade. E eles têm uma capacidade real de criação, de escrita. Tem poetas incríveis, não estou aqui hoje, mas trazem poesias incríveis para leitura. Eu acho que a gente descobre esses talentos lá também. Sim, falando em samba, tem um bloco na ZEO também, que é o Zona Mental. Eu participei um tempo atrás, eu participo mesmo de longe, meio que dando a minha contribuição quando eu posso. E aí sempre também tem os concursos, né? Para a escolha de samba, a escolha do desenho, para a camisa. E aí esse ano a gente até chegou a compor um samba, só que eu não veio no prazo, assim. E a gente fez uma oficina justamente de composição. E quando foi bacana, assim, ver a galera, mas eu não sei, eu nunca compus. Eu falei, não, olha só, eu quero que você é o seguinte, eu dei um tema para eles, assim, né? Que o tema era como falar de criança, de juventude, enfim. Dei um tema para eles. E dentro desse tema a gente começou a desenvolver. Se eu não me engano, o tema do bloco Zona Mental era Vem Ser Criança no Zona Mental, algo parecido, assim, não lembro muito do tema. E aí eu comecei, para poder instigar eles, para poder escrever ou falar, eu falei, vamos fazer o seguinte, todo mundo aqui já foi criança, né? Inclusive eu. Então vamos pensar o que a gente fazia, quais eram as brincadeiras que a gente fazia quando mais novo. Aí começaram a fazer, eu fui listando. Pique-pega, pique-esconde, pula corda, fui listando. O que vocês gostavam de comer naquela época? Eu gostava de comer um pé de moleque, não sei. Então, fui fazendo uma lista para poder reativar aquela memória afetiva deles quando criança. E a partir daí dessa lista, eu comecei com uma frase, né, fazendo uma melodia,
E aí eles foram seguindo, por que não fazer isso? E a gente começou a estruturar a letra do samba. E ficou muito bonito. Pena que eu não consegui nascer um samba. E com a participação. Será que a gente quer que ele cante? Mas eu não vou lembrar. Tem lá, tá escrito, tá, tá guardado em algum lugar, mas eu Não vou. tô dando uma letra aí, porque, velho, é a segunda vez que eu Não, erro. mas você não erra não, na verdade é porque eu não fui preparado para isso, surgiu no tema do samba e eu estou falando como surgiu. E aí, tipo assim, eu não consegui enviar no prazo, mas eu fiquei muito feliz. E aí que eu falo assim, por mais que eu não tenha enviado o samba para concorrer, Só um exercício, o né? que valeu foi isso, trazer essa memória afetiva, de eles estarem escrevendo, pô, mas eu brincava com não sei quem, fazia tal coisa, e o dedão no pé quando jogava bola na rua, sem ter, sabe? Então, tipo assim, e aí rolou um papo, rolou uma troca, eu também fazia, que morava em tal lugar, assim. Então, acho que o mais prazeroso desse dia, de ter feito essa composição, foi o bate-papo e a troca que eles tiveram. E o samba tá lá, pode ir para um outro concurso, né? Porque são vários blocos hoje na saúde, tem pirado pirou, tem o fundamental, tem o bloco loucura, e eles dão os temas, mas independente dos temas, os sambas podem às vezes Não, tá ser. guardado. Né? A letra tá lá, tá Porque escutar um samba falando de criança já sabe que é de lá do casa. Pensar, né? A gente faz uma parceria aqui com a galera do Raul. Fazer uma parceria com a galera do Raul. Vamos escutar a música? Vamos sim. Musiquinhas. Qual que você quer primeiro? Qual que você quer primeiro? Aí, vamos botar uma instrumental, assim. Tem uma Realengo Tiradentes, essa música aí, eu fiz no ônibus, não foi viagem, né? Só explicar, eu trabalhei muito tempo no centro, assim, aí, como eu falei, né? Sou da GO, Realengo, então tinha um ônibus chamado, era de Realengo fazer ponto final, de Realengo na Tiradentes. Hoje em dia esse ônibus faz ponto final na Praça da República, ali na Campo Santana. Mas enfim, a música ficou 383 Realengo Tiradentes. É uma música instrumental. E aí imagina, você no trânsito, querendo chegar no trabalho, e olha essa música antiga, que não tinha nem na época nem negócio de WhatsApp, assim, pra você ficar gravando ali e tal. E aí veio um tema na cabeça, eu peguei o gravador do telefone, fiquei cantarolando, coisa e tal, e quando eu cheguei em casa, peguei o violão, fiz, e depois passei o arranjo pra galera, e aí é isso aí que vocês vão ver. Não tá aquela gravação 100%, mas dá pra entender um pouco a Vamos escutar. No final, se a gente gostar, a gente bate palma, tá? Se não gostar, mais palma também. Eu sou convidado, tá? Dá essa moral. Música. Ai, ai. Realengo Tiradentes. Realengo. Eu fiz muita peça no Lona Cultural. Ali tem uma em Bambu e uma em Realengo. Não sei se agora é Arena, né? São Areninhas, duas. Areninha em Bambu, Areninha em Pedro Pascoal e Areninha de Gilberto Gil. Duas musicais. Vamos tentar outra aqui, esse aqui. Não era não? Não entrou. Vamos tentar aquela outra. Vamos tentar aí. Depois você explica a outra. Ah, beleza. E ele vai tentando colocar a instrumental daqui a pouco. Tá dando uma informação aqui. Então vamos ficar só para aquela para você, pronto, não tem problema. Então vamos para você, né? Para você. Para você, Para você a música está trabalhando, isso. né? Essa música eu gravei esse ano. E aí, né, com alguns amigos músicos, convite a galera foi lá no estúdio, a gente fazer esse arranjo aí. Eu tô gravando um clipe agora, e esse clipe, eu já gravei o clipe, né? Esse clipe vai ser lançado no meados de maio. E aí, ainda não defini o local. A princípio vai ser após do dia 15 de maio, tô vendo o local. Aí eu vou fazer um convite pra galera do CAPES, tá? Quando tiver o endereço, eu mando pra ela aí, se a galera puder ir. Entendeu? A gente vai lá fazer um showzinho. A gente lança o clipe, faz uma onda, faz um som também. Beleza? Combinado aí? Combinado. É isso.
Fala um pouquinho da história da música, de como foi a inspiração para escrever essa música. Tipo assim, essa música tipo assim, é meio que autodescritiva, né? Mas é uma música antiga, apesar de ter gravado agora, mas tem muito tempo. E é aquela coisa de relacionamento, né? Quem não teve aí, né? A gente sofre, né? A gente come também sofre, mas também chora. E aí foi meio que uma ideia, assim, na canção, né? Tipo, falando para a pessoa, se ela tá afim de ficar no relacionamento, se não quer, tudo bem, mas vamos resolver isso aqui, né? Se é cada um para um lado, se estamos juntos e misturados ou não, tá? Mas a música fala mais ou menos disso. E você pensa, você está trabalhando nessa música, mas tem outras músicas para trabalho? Como é que está esse processo? Então, tipo assim, música eu tenho bastante composições, mais de 100, que é pouco, assim, por exemplo, eu componho um pouco. Você compõe e vai engavetando, né? Isso é um exercício, assim. E, tipo assim, aí agora, né, com essa maturidade, a ideia é tipo, fazer, tipo assim, como a gente chama de. Antigamente tinha, né, o disco, né? CD, vinil, e aí hoje a gente usa mais a linguagem que fala que é EP. Não sei nem se ainda estão falando que é um EP. O que seria isso? É um trabalho, vamos botar um disco com 4, 5 canções, entendeu? Que aí você usa para fazer divulgação, né? E aí, de repente, se a galera gostar, tá tocando no rádio, né? Apareceu em algum lugar, não, gostei daquela. As redes sociais, tem muito disso. Então é isso, a proposta é fechar 5 músicas dentro de um determinado contexto, né? E aí lançando aos poucos. A gente começou a gravar essa canção esse ano. E aí vou pegar as outras lá na gavetinha, por qual dessas aqui eu vou botar. E tem canções novas também, né? Mas eu vou muito pelaquela questão também do afetivo, da questão sonora, que eu vou muito na questão também do arranjo. Como é que eu posso fazer o arranjo para essa música? Acho que dá para seguir essa linha. Então, é muito, como é que eu vou dizer para você? Não uso muito da lógica, não. Eu vou pelo sentimento. Né? Vou lembrando das canções, vou fazendo uma lista. E aí eu quero trabalhar essa aqui, porque essa aqui eu posso fazer assim um baixo dessa forma, eu posso trabalhar a bateria de tal forma, posso botar um sax, eu posso botar um teclado. E aí, conforme eu for montando a música, aí eu trago ela para poder gravar. Não sei se eu posso falar, quando eu posso, mas eu não quero comparar, mas eu quero que você me fale ali o que para você muda na década de 80, 90, 2000, discos, vinis, né? E tinha uma dificuldade talvez maior, porque era muito mais, talvez mais caro para você lançar o seu disco. Hoje, você faz uma música, consegue colocar no Spotify, consegue colocar no Deezer, e essa música pode estourar, ou né, os acessos à internet da sua música são maiores. Você perde até um pouco da noção de onde a sua música está tocando, porque a tecnologia faz isso. Nessa comparação, o que você acha que é melhor, assim, os tempos, né? Essas décadas aí para você, como artista? Então, eu sou muito suspeito porque eu peguei os dois momentos, né? Peguei isso, quer dizer, assim, são vários momentos, né? Mudança direta. Vinil, depois CD, Blu-ray, DVD, fita cassete, internet, redes sociais, plataforma de streaming. Então, tipo assim, né? Peguei muita dignidade legal, cara. Então, Eu tipo também assim, peguei, isso é triste. não, mas é o que? Bem século, eu tô com 50 Não, era a gente adequado. está vivo, E entendeu? aí, tipo assim, então eu peguei né, vários tipos assim, de mídias, né? Para poder se trabalhar a música. Eu acho que hoje em dia está mais fácil você gravar e você, tipo assim, como eu falo, distribuir para as pessoas, para os amigos, mandarem para as pessoas o acesso. Né? Mas para tocar mesmo a Vera, assim, eu acho que é mais difícil, porque, tipo assim, com essa abertura, né, tem um lado bom, né? O lado bom, acho que tem um lado bom, um lado bom que manda qualquer coisa. Que é bom, que é ruim, você vai jogando, você vai alimentando. E as pessoas também, com essa questão da ansiedade, as músicas tem, por exemplo, essa música aqui ela tem 4 minutos e pouco. Se você não parar para ouvir, não conhecer meu trabalho, não quiser ouvir, você não vai ouvir. Você vai começar e mostrar na introdução. Você já vai mudar, sabe? A tecnologia ela tem isso hoje em dia. Você bota para ouvir uma. E antigamente não, antigamente você até poderia pegar um disco de vinil, que hoje também está voltando, eu também gosto, né? Eu gosto de ouvir meu vinil também, mas eu boto ali que é uma outra questão, eu boto para ouvir o disco, eu quero ouvir aquele disco, pego a capa do disco e fico lá lendo quem produziu, quais foram os músicos que tocaram, tem a letra da música. Então,
o vinil para mim ele tem uma memória afetiva muito forte e tem uma paixão, sabe? De ver a música não na questão auditiva, mas tem a questão visual, né? Tem a questão da informação, da ficha técnica. Então, quando eu pego o vinil... O som é diferente também, né? Também. Então, envolve tudo isso. Houve a questão do som, tem a questão do visual, que antigamente o pessoal pensava naquela capa legal, quem, né, o cara que fez a capa, tal fotógrafo, ou artista gráfico, enfim. E hoje em dia, com essa questão dessas redes sociais assim, né, não tem mais isso. Você recebe um monte de informação que é legal, um monte de música, um monte de artista que acha bacana, acho que é importante. Mas na minha loucura aqui, na minha utopia, meio que perdeu meio um pouco a poesia, sabe? De você saber quem gravou a música tal. Por exemplo, você anda aqui no Spotify de qualquer um, vamos botar Djavan, sou fã pra caramba, Gil. Aí você bota no Spotify Djavan. Você clicar na música, até se você for pesquisar lá, você vai até olhar alguma coisa de uma ficha técnica, uma coisa ou outra. Mas até para você descobrir quem é um compositor, que nem sempre é aquela pessoa que canta, é a pessoa que compõe. Ele pode parecer bobeira, mas as pessoas desconhecem isso, né? Zeca Pagodinho, quantas canções Zeca Pagodinho gravou, cara, mas quantos compositores ele tem? Eu acho que eu falei, lembrei do Zeca, porque eu achei, bato palma pra ele pra caramba quando ele criou o Quintal de Zeca, né? Ele reúne a galera, bota todos os compositores em volta de uma mesa, fala, canta aquela música aí. E a pessoa não sabia, acaba descobrindo que aquela música é daquele compositor. O cara que andava de repente descalço ali na rua, que parou ali no barzinho, que foi na casa dele, que mandou a letra pra ele, que ele ouviu que ele gostou, que ele mandou lá pro Rio do Hora fazer o arranjo, ou pro, né, o Paulão, o Zé Carlos, o Sete Pá pra poder fazer. E aí, que aquela música daquele cara ali. E ele vai e grava. E as pessoas só pegam só no cantor, mas só o compositor também tem uma questão por trás disso. Mas você não acha, Alex, que hoje a gente tem esse lugar de artistas que talvez na década de 90 não fossem ser conhecidos? Sim. Que a mídia, a internet te dá esse lugar. Com muito mais amplitude, né? Aparece a sua música, aparece a sua cara, né? E você não fica dependendo da Globo, por exemplo, te chamar para divulgar. Não, você faz uma live no seu Instagram e você divulga a sua música, você fala a sua música. Não tem facilidade, sem né? sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, sim. Pô, não tem o que dizer na internet. Eu estou falando assim, é uma questão de um homem apaixonado. Sim. Estou falando de um outro, Literatura. eu tô falando de um outro lugar. Né? A internet ela é ótima para divulgar um monte de coisa, assim. Eu estou falando quando você vai buscar como músico, como apaixonado por música, é que eu quero saber quem é o compositor, eu quero saber quem fez o arranjo, eu quero saber quem tocou aquele instrumento. Tá entendendo? Eu quero saber onde foi gravado, mas é uma questão minha. A internet também ela pode me dar esse acesso. O que eu estou falando é que antigamente que vinha nas capas do disco, né? E até do CD depois, vinha ali, você tinha as informações na sua mão. E esses canais de comunicação não tem mais isso, mas é ótimo né, que tem, só que aí tem um adendo também. Tem as questões do famoso algoritmos, né? A internet, ela não basta você publicar algo, de repente você tem ali uma postagem, né? Você fiz uma postagem hoje, de repente, do programa, né? Ou então botei uma música. De repente vou ter algumas visualizações. Mas o algoritmo ali, ele manda quando ele quer, para quem ele quer. E às vezes tem a questão do tráfego pago, né? Que aí você tem que investir uma graninha para quem tem um anúncio atingir 1000 pessoas, eu vou pagar tanto. Para atingir 100 mil pessoas, eu vou pagar tanto. Então a internet, ela é ótima, ela é sim. Ela abriu portas, deu oportunidade para várias pessoas, sim. Mas mesmo assim, existe um trabalho por trás que a gente depende de se a gente não é pegar um pouco. Eu sou totalmente alienado nessas coisas, eu estou fora. Mas, tipo assim, procuro ajuda para, né? Eu sei que eu preciso disso, né? Como músico, hoje eu preciso de uma ferramenta. Só que eu sou muito, vamos dizer assim, relaxado, né? Nessa questão de mídias sociais. Mas eu entendo que tem as questões, artista, né? Tem esse lado, né? tem as questões do algoritmo, né? Que vão mandando, né? Vai mandando as informações para onde eles querem, né? Tem isso. Tem aqui essa questão do tráfego pago, como fazer isso, qual o melhor horário para postar, né? Qual o formato melhor de postar, qual a melhor forma de se filmar, de se gravar. Então, tem essas questões também que se a gente não parar e pensar, estudar e procurar ajuda com alguns profissionais, a gente fica à deriva. Tipo, como eu falei, eu tenho mais de 100 músicas. Eu adoraria que eu estivesse tocando todas as rádios do mundo, que eu estivesse tocando vários programas, que pudesse viajar com isso, mas eu tenho consciência que não é fácil.
Mas eu continuo insistindo, e aí eu falo, e eu tô falando assim de uma maneira assim, eu tenho um filho também que ele também está cantando agora. Né? E aí eu falo para ele, cara, essa é maravilhosa ter essa paixão, mas vamos pegar isso no chão, que nem tudo, né? Tem essa molecada aí agora do trap, que antigamente era rap, agora muda tudo. Aí tem essa questão do trap agora, né? E aí meu filho ele vem nessa onda também fazendo, que ótimo, tem um talento para escrita, até me surpreendeu assim, falei, pô, legal, tá fazendo uma melodia bacana, uma letra tranquila, mas eu falo, cara, não se deslumbra tanto. Pode se deslumbrar, também não quero podar o sonho do cara, mas tipo assim, mas é deixar consciente que música não é brincadeira, música não é fácil. O que a gente assiste na televisão, nem tudo é aquilo ali, tipo assim, tem um empresário por trás, que eu falo que eu pacto com o diabo, né? Quando tem uma música, beleza, cara, olha só. E aí, o cara aparecer, o cara vai aceitar tudo. Eu vou ficar com 80%, fico com 20%, mas eu vou investir uma grana em você. Tudo bem, ele está investindo, o empresário ele vai investir. Né? Depois ele pode dar um jeito de sair, igual a Anitta fez, né? Falamos da Anitta, que a Anitta ela tinha uma empresária, que ela fazia isso, né? Chegou um tempo que ela rompeu, né? Pagou uma multa ali, enfim, né? Deve ter pago. Ela tinha faz esse dinheiro parte. também, né? Não é uma realidade para todos. Não é para todo mundo, mas eu tô falando tipo assim, que não é fácil, mas ela conseguiu se desvencilhar, hoje em dia ela consegue gerir a sua carreira, faz um sucesso do caramba. Eu acho ela uma puta profissional, uma puta empreendedora, uma puta empresária, assim, sabe? É sobre isso. Mas você percebe que para isso ela teve que se profissionalizar Isso. em ser produtora também, porque assim, tem artista que não consegue mesmo, né? Só consegue ser artista. Aí quando você fala, porque eu tenho que ver o algoritmo, porque eu tenho que divulgar, porque eu tenho que conhecer o Instagram, eu tenho que saber como é que é o TikTok. E aí você começa a se profissionalizar em áreas que não são a sua. Né? Você quer criar, você não quer ficar ali numa técnica. Eu né? peço ajuda, porque tipo, também não sou Anitta. Não tem essa cabeça aí não de. Tipo assim, meu lance é compor e cantar. Eu falo mais de cantar, que eu gosto de cantar. Sabe? Essa coisa, quando vem essa coisa de ficar estudando algoritmo, coisa de postar, isso, pô, não é pra isso. Se tiver uma pessoa para poder fazer isso, cara, que glória. Arrumar show, pô, que maneiro. Porque a gente na nossa realidade tem que fazer isso. Fazer de tudo. A gente tem que compor, gravar, fazer arranjo, correr atrás de show, pensar em mídias sociais. E vou te falar, como você falou, o artista ele quer produzir. Ele quer produzir, mas deixa cada um com o seu papel. O produtor vai para o produtor, empresário. E você, como artista, acho que você tem que produzir material, ferramentas para aquela pessoa usar e também gerar emprego, né? E eu estou lembrando, ontem de madrugada, tem um grupo enorme que eu faço formação de plateia, e eu tenho 2 músicas infantis no meu livro. Aí eu falei assim, eu tenho que botar isso no Spotify. Eu estou pedindo socorro para as pessoas me ajudarem, porque você tem que ir pelo OPM, e aí tem uma estrutura no site que é difícil pra caramba, eu já tentei, estou estudando, sabe? Então, tipo, aí você para uma vida para ir estudar um outro movimento que nem é o seu, e aí você vai se profissionalizar numa outra coisa, e aí acaba de perder o tempo que você quer escrever, né, ou você quer fazer suas oficinas, e aí você está ali numa técnica que não é sua. Mas infelizmente é assim, sobre tá? Isso, é sobre isso. Bem, pra gente terminar o programa, não vou terminar com você, não se assuste. Mas venha pra cá, Leandro do Jacaré, por favor. Pra você, produtor. Eu tava falando dessa opção de ajuda aí. Por isso que eu chamei a deixa. Seu cara certo. Bom dia, meu querido Alex. Bom dia, Leandro. Tudo ótimo. Eu estava aqui ouvindo a sua história é linda, né? E você está falando sobre essa parte de marketing, né? Na verdade, né, eu ouvi sua música e precisa do marketing. O que você realmente precisa nessa parte? Então, Leandro, como eu estava falando assim, tipo assim, no trabalho musical, né, ele precisa de vários braços. Sim. Né? Então, tipo assim, tive um primeiro momento. O primeiro momento da composição, o primeiro momento do arranjo, e do ensaio e a gravação. Uhum. Gravação, sai um produto. Hoje em dia a galera não quer só ouvir, né? A galera também quer ver. E aí depois que a gente grava uma canção, a gente já pensa em fazer um clipe. Por quê? Sim. Aí entra o audiovisual. Uhum. Beleza, gravei a canção, fiz o vídeo, coisa e tal, que eu falei que eu vou lançar, né, mês que vem, vou convidar vocês para fazer esse clipe. Então beleza, eu vou fazer o lançamento num determinado
determinado lugar, fazer um show também, tocar música ao vivo, né? Tocar outras canções, coisa e tal. Mas é uma coisa bem formal para aproximar a galera, para poder conhecer meu trabalho também. Só que aí não pode parar por aí. Aí eu preciso, para essa música aí mais à frente, eu preciso de um produtor. O que esse produtor vai fazer? Ele vai arrumar show para mim, Trabalhar em e cima. você vai fazer agenda. Você é o produto, então tem que Isso. trabalhar em cima do produto. Perfeito, né? Eu sou um produto. E aí esse produto ele vai pegar, ele tem que fazer agenda para mim, ele tem que fazer a música circular, chegar nos locais, como ela estava falando, é botar a música para tocar no Spotify, em outras plataformas, entendeu? É levar para outras mídias para poder a música tem que circular. Então esse é o papel do produtor, um deles, né? Aí, por exemplo, que às vezes tem um empresário e tem um produtor, e pode ser a mesma pessoa fazendo esses dois papéis. O empresário é aquele cara que vem com aquela coisa mais din-din, que vai fazer um investimento. Isso. Que aí ele pode pagar o produtor para poder fazer determinado tipo de serviço, trabalhar as mídias, fazer agenda, arrumar os músicos, marcar ensaio, coisa e tal. Então, tipo assim. Ser rígido. Porque você vai se profissionalizar. Então, tipo assim, é como você bem disse, eu sou um produto, né? E desse produto eu preciso de pessoas para poder vendê-lo, entendeu? Isso. E também estava, né, eu vi você falando sobre o CAPS, né, que eu faço parte do CAPS, do Raul, né, e teve a semana uma assembleia, inclusive, falando sobre, né, atividades, né, e como você vê, né, essas pessoas, quando você está fazendo esse trabalho, né, com essas pessoas, porque quando a gente fala sobre a arte, né, e a música, a arte, a composição é uma arte, a literatura é uma arte. Como você se sente nessa parte assim de você ver? Faço parte do CAPS, mas como você vê essas pessoas? Como você vê, eu vi um outro ser humano que está ali precisando de ajuda. Se ele está no CAPS, ele está procurando algum tipo de ajuda. Assim. Eu vejo de maneira diferente. Porque eu não tenho. Mesmo, por exemplo, quando eu estou no CAPS, né, eu sou um profissional, eu sou um técnico de saúde mental. Né, mas eu sou uma pessoa que também tem as minhas questões emocionais, né, tem as minhas vivências. Sim. E aí, né, tem as minhas dificuldades, minhas fraquezas, como qualquer outra pessoa. A única diferença é quando você fala como é que eu vejo essas pessoas, cara, eu vejo uma pessoa que está ali, que precisa de ajuda. E aí eu penso, como eu posso ajudar ela como um profissional? Eu estou como profissional, como técnico de saúde mental, como é que eu posso estar ajudando? E não tem como eu deixar a parte pessoal também. Porque, tipo assim, eu me afeto com as pessoas, eu crio afeto, eu crio vínculos. São várias histórias, né? Eu crio vínculos. Todos esses vínculos não tem como eu não trocar, não poder, às vezes, eu nunca vou colocar no lugar daquela pessoa, mas eu posso imaginar. Mas antes disso, tem que conhecer a história. Sempre eu penso. Sim. E qualquer pessoa que eu conheço, esteja dentro do CAPS ou não, eu conhecer a história daquela pessoa para poder tentar entender e pensar como eu posso ajudar, como eu posso estar colaborando com ela. Sim, ok. Tá bom? Obrigado. Valeu, né? Obrigada, Leandro. Venha sempre. Eu tô adorando, tá? Toda semana ele tá aqui agora. Batendo ponto. Alex, eu te falei que passa rápido? 11h31. Aí. A gente está fechando. Eu quero que você deixe o seu Instagram, onde as pessoas te encontram. Fala tudo aí pra gente finalizar. Foi ótimo, amei estar aqui com você. Obrigada por aceitar o convite. É difícil hoje, porque ninguém quer estar no presencial. Todo mundo pergunta assim, é online? Eu gosto de presencial. Presencial. Eu gosto de ter uma frase que eu falo que é o seguinte: nosso palco é a rua, né? A gente quer tocar na rua, a gente não quer. Chega de pandemia, a gente ficou no online ali, fazendo um videozinho, tocando violão, coisa. Porra, a melhor coisa que tá olhando pro outro e fala, pô, vamos fazer esse som, canta junto comigo aí. Cara, assim, online não, vamos pra rua, vamos pra rua. Então, tipo assim, que bom que passou rápido, assim. Eu tinha algumas coisas pra falar, assim, né? Falar do CAPS, agradecer, né, a coordenação, a direção do CAPS lá por ter me liberado, porque hoje era meu dia de trabalho, né? Não é? Porque aqui também eu encaro como um trabalho e vou sair daqui e vou direto pro CAPS. Então, agradecer a direção e a coordenação do CAPS. Fala pra galera, tipo assim, procurar o Misturando Som. Misturando Som é um projeto que eu tenho que reúne música e artes integradas, assim. E tem o Instagram e tem o Facebook. Se a galera puder seguir lá. Tá Misturando Som, @Misturando Som? @Misturando Som.
vai lá, pesquisa, é isso. A gente esse ano ainda não fiz nenhum projeto, mas enfim, para o meado do ano, até o final do ano, começar a fazer as edições. A ideia é fazer uma vez por mês e convidar vários artistas de vários segmentos. Essa é a proposta. Falar também que eu faço parte do Suporte de Pares, né? É um programa que tem na prefeitura, enfim. E aí eu sou apoiador também, né, de uma pessoa no CAPS, né, no facilitador, que é um programa muito bacana. Eu acho que é legal a gente falar que dá oportunidade para os usuários também, que não está trabalhando, voltar para né, se inserido no ramo de trabalho. Então, um trabalho formal, né, na carteira, os seus benefícios, eu acho que é um programa muito importante. Eu queria falar disso, né, um abraço para o Romulo, que é facilitador lá no CAPS, né, parceiro lá de trabalho, e a gente criou a TV Bacamarte. E a galera também que puder ir no YouTube, procura a TV Bacamarte. A gente está com as gravações que a gente iniciou esse ano, tivemos que parar por problemas técnicos, mas em breve voltaremos e quem sabe fazer uma parceria aqui com a rádio, né, vir filmar, fazer as coberturas, enfim, produzir conteúdo. E o Rômulo é um parceiro, né, ele estava fazendo as edições, né, então a gente está falando uma questão de técnica. Se a galera quiser ajudar aí com o computador aí, estiver sobrando em casa, manda pra gente, que a gente está precisando fazer as edições. Falar também que eu estou escrevendo um livro que se chama O que Ouço no Escuro, né? Ele é uma espécie de um diário de bordo, né? Que é onde eu falo de alguns relatos, né, de alguns usuários, é claro, mudando nome, idade, mas contando algumas histórias, né, dessa vivência minha nesse período do CAPS. E convidar todo mundo aí que estiver ouvindo para o nosso ato antimanicomial, que vai ser lá da ZO, né, o ato da ZO antimanicomial, vai ser no dia 13 de maio, em Santa Cruz, na Praça Marquês de Eval. O horário vai ser de meio-dia às 16 horas. Então, a galera aí da rede de saúde mental, atenção primária, assistência, né, e todo mundo que estiver ouvindo, independente da área da saúde, quiser comparecer, vai ser super bem-vindo. Quem acredita na luta, quem acredita no cuidado, na liberdade, no cuidado, né, livre dessas pessoas, assim, estão super convidados para estar participando desse ato. E te agradecer, Ana. Muito obrigado a você, ao Luiz ali, que sem a técnica também não dá para a gente botar o programa no ar, né, Luiz? Seu arroba, presidente, por favor. A Mariana Kiss é uma sexóloga, já esteve aqui no programa, é incrível para tirar dúvidas. Ela também tem um canal no YouTube, no Instagram. Então eu estou sempre divulgando as pessoas que vêm aqui, porque é importante, né? Nós somos artistas independentes e a gente precisa de divulgação. Galera do CAPS, Raul Seixas, muito obrigada pela presença aqui. Verônica, grata. Luiz, brigadão. Aos nossos ouvintes da Rádio Revolução, do programa Rádio Teatro Criação, gratidão. CAPS, Simão Bacamarte, obrigada por ter liberado o Alex para estar aqui nessa manhã com a gente. Foi ótimo. Querendo, a rádio está à disposição para a divulgação dos seus projetos. Obrigada, Luiz, e até quinta-feira que vem, se Deus quiser, e viagem. Isso aí. Grande abraço aí para todo mundo aí. Obrigada. Bom feriadão.